Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço aos 520 mil inscritos no meu canal e sempre lembro, o pessoal brinca, você fala sempre, tem de falar, né? Porque também nós temos uma audiência rotativa. Agradecer a 66 milhões e 500 mil visualizações do canal. Muito obrigado mesmo. E se você gosta do conteúdo do canal, das entrevistas, veja só entrevistas no campo da economia, da política, do mundo jurídico, do mundo artístico, do jornalismo. Puxa vida, ali tem um elenco de informações fabuloso, né? Indica um amigo, uma amiga, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram, né? E usar como vocês bem usam a parte dos comentários, debatendo, discutindo, sugerindo, apontando questões que são importantes para a reflexão aqui no Brasil. E lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão todas as informações sobre os 3 cursos que nós estamos oferecendo: História da ditadura militar no Brasil, História política das constituições brasileiras e o que é fascismo. São 3 cursos na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontrarão todas as informações. Bem, eu estava lendo todo o noticiário e me recordo sempre aquele 17 de março, lá, o terrível 17 de março, aquele jantar na Embaixada Brasileira em Washington, nos Estados Unidos, em que o Mandrião lá esteve presente, discursou, vocês encontram no YouTube, 4 minutos, e se tirar os intervalos de silêncio, porque ele começa a pensar o que ele deve falar, ele tem um cérebro pouco privilegiado, como nós sabemos, deve dar uns 3 minutos, citando, né, e cercado por uma malta, gente perigosíssima, o Estado Democrático de Direito no Brasil, nos Estados Unidos, uma caterva, gente da pior espécie. Steve Bannon, por exemplo, aquele grande sujeito que passou a mão e estava roubando lá milhões de dólares daquela ONG lá nos Estados Unidos, que estava participando da construção de um muro. Olha como eles são doidos, olha como tem gente maluca nos Estados Unidos, né? Na fronteira com o México. E esses malucos hoje têm muita influência no governo maluco do Mandrião. Né? É incrível, porque são gente que nos Estados Unidos as pessoas sãs, racionais, dão risada ou têm medo, porque são gente louca. Essa gente louca lá nos Estados Unidos hoje tem influência enorme no governo brasileiro, no governo do Mandrião, né? No governo do Mandrião. Bem, e aí ele disse em certo momento que ia desconstruir o Brasil para depois construir. Ele não tem condições de construir coisa alguma, que é um sujeito pouco limitado, não tem projeto nenhum, agora está desconstruindo. Está destruindo o Ministério da Educação, veja o que foi feito. Quantos ministros já passaram por lá e nada foi feito? Ciência e tecnologia, que é o astronauta lá, que é uma piada. Lembra o remédio do astronauta que ia curar a Covid-19? Cadê o remédio do astronauta, né? Inacreditável, né? É que a gente esquece, é tanta maluquice, que a Damares apronta no ministério dela, né? Passarmos pelas relações exteriores. E hoje eu quero tocar, hoje é gravíssima a questão do meio ambiente, estou citando inclusive como fonte o UOL, sobre protestos, Salles acaba com proteção a restingas e manguezais. Presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é inacreditável, já condenado em primeira instância aqui em São Paulo, está aguardando resolver lá no TJ, acho que ele vai ser, TJ de São Paulo, ele deve ser condenado em segunda instância aqui. Bem, presidido pelo ministro Ricardo Salles, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, aprovou nesta segunda-feira a revogação de 2 resoluções que estabeleciam critérios para a preservação de áreas litorâneas de manguezais e restingas, assim como áreas em torno de reservatórios de água, como mananciais urbanos. É um negócio assim absurdo que eles fizeram, né? Apesar de toda a pressão que foi feita por parte de ONGs, a composição desse conselho favorece que essas ações criminosas por parte do poder público em relação ao meio ambiente sejam aprovadas até numericamente com relativa tranquilidade. Vai ter muitos protestos, o Ministério Público Federal disse que vai provocar a justiça sobre tal questão, né? É o que diz aqui, o Ministério Público Federal, o único membro sem direito a voto, também participou da reunião. Aí diz a representante, abre aspas, Fátima Borg. O MPF, o Ministério Público Federal, vai ajuizar ação para anulação das decisões aqui tomadas, que ferem a lei e os princípios constitucionais. Ela está absolutamente correta, fere a lei e os princípios constitucionais. Então, essa destruição do meio ambiente, vejam que eles não param. Lembra a história da porteira? A reunião de 22 de abril, que em qualquer outro momento da história do Brasil, derrubaria o presidente e todo o governo, né? Mas não.
Não aconteceu absolutamente nada. Aquela reunião digna, como diz o ministro Delfim Neto, de um bordel, né? Eu tinha definido como uma reunião do Al Capone, que era mais, o Al Capone era mais organizado do que tudo aquilo que nós vimos. Aquela coisa foi uma coisa aterradora, mas o Brasil, que hoje perdeu seus princípios, seu norte moral, né, seu norte ético, nós perdemos, porque é o que acontece a cada dia no Brasil e não há uma resposta firme por parte da sociedade, independente da pandemia. Eu sei que a pandemia, óbvio, ululante, ela cria inúmeras dificuldades de mobilização, mas não justifica essa paralisia da sociedade. Bem, então ele está levando a um processo de destruição do meio ambiente. E veja que naquela reunião o Salles diz, a porteira está aberta, a imprensa se distrai aí com a pandemia e nós aproveitamos para passar o gado aí, abre a porteira e solta a boiada, né? Era o dia da boiada, né? É assim. E continua fazendo, como fez hoje. Isso daqui é um crime, isso aqui é um absurdo, favorecendo gente que quer destruir o meio ambiente. E o pior é que nós estamos acompanhando todo o episódio triste do Pantanal, essa tragédia, e eles mentiram com dados ontem outra vez. O governo é um governo da mentira, é um governo de 1984, é um governo de Goebbels, não é um governo da democracia, porque mente sistematicamente sobre o Pantanal, voltou a mentir, pegou o dado dos anos de 12 meses, de vários anos, de 12 meses, né, só se eles querem mudar, e pegaram o dado de 8 meses, comparando com 12. Não dá, né? Não dá. Então é um governo da mentira. Esse é o governo que está aí. E isso traz prejuízos na Pantanal, Amazônia, e é medida como essa também. Eu estou falando dos incêndios, da devastação florestal, que batem de frente com a imagem diplomática, com a imagem política. O Brasil hoje é um estado pária da comunidade internacional e afeta economicamente com as exportações brasileiras e o número de empresários que não cometem esses crimes, que fazem parte do setor moderno do agronegócio brasileiro, têm sistematicamente se pronunciado. E os 2, 3 grandes bancos que operam aqui no Brasil, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, o Banco Santander, também já se manifestaram diversas vezes sobre o perigo que isso traz à economia brasileira. E se nós olharmos os resultados da economia brasileira nesse ano, o que salvou o Brasil foi o agronegócio, hein? Porque a queda que nós temos no setor secundário, a queda que temos no setor terciário é violenta. O que segurou foi o setor primário, especialmente o agronegócio, né? E isso agora, a obra que eles estão fazendo de desconstruir o Brasil vai levar o Brasil ao isolamento maior do que o Brasil já hoje possui, infelizmente, diplomaticamente no mundo hoje, na comunidade internacional, como também no campo das exportações. É inacreditável, né? E setores da área do agronegócio não percebem isso, ao contrário, um deles aqui, o presidente da reunião, até votou a favor. Quer dizer, eles não entendem que eles estão fazendo o jogo daqueles que querem destruir o meio ambiente, de setores atrasados, arcaicos, pessoas da barbárie, e que vão trazer prejuízos econômicos aos seus próprios negócios, além de pensar no Brasil. Isso eles nem pensam, aí já seria um exagero pensar no Brasil. Então é um negócio assim, terrível essa questão aí do meio ambiente, né? E eu tenho certeza que agora, com o Ministério Público provocando, não sei se no caso vai ao Supremo Tribunal Federal, e aí vai ter uma resposta, e a resposta é que está ferindo a Constituição, portanto tem de anular essas decisões, né, extremamente nocivas ao Brasil e a nós enquanto indivíduos, né, de viver. E vocês viram o que aconteceu com os animais, com as aves, pássaros, uma coisa tenebrosa, tudo que nós assistimos no Pantanal agora, e eles não se condóem disso, eles não têm, bem, nós estamos falando de gente envolvida em práticas antirrepublicanas, né, que conspiram contra o Brasil sistematicamente. É inaceitável. E cobre do seu deputado federal, cobre do seu senador, que é o meio que a gente tem, que ele se pronuncie sobre isso, né? Exige um pronunciamento público, uma fala, gravar um vídeo, que fazer alguma coisa, que o nosso país está em perigo, a pátria está em perigo, né? E eles têm esse plano, não vou nem chamar de projeto, que seria um exagero, é um plano, porque eles não conseguem projeto, ainda bem que não tem, porque seria a articulação de vários planos aí que eles levavam à destruição do nosso país. Mas é um negócio inacreditável, inacreditável. A história não os absolverá. E muita gente que está fazendo esses crimes hoje no governo federal, eu espero que quando a justiça tiver condições de efetivamente apurar tudo isso, eles terminem na cadeia, a começar pelo chefe da Orcrim, o Jair, o elemento Jair, né, que saia do Palácio da Alvorada, onde é a residência oficial do presidente da República, e vá morar num lugar muito gostoso, que é lá em Bangu 8. Então vamos lá para ver a tragédia só de hoje desse governo antinacional, antirrepublicano e antibrasileiro. Vamos em frente. Tem hora que eu acho que nós estamos vivendo um pesadelo, sinceramente, um pesadelo.
Porque tantos absurdos que ele não acredita. Ele fala, pô, mas será que está existindo tudo isso? Então tem é algo inacreditável, citando como fonte o Estadão, a tal de renda cidadã. A renda cidadã é agora uma coisa fantástica. Eles querem não pagar os precatórios durante alguns anos e retirar dinheiro do Fundeb, que foi recém-aprovado agora. Inclusive, foi ampliado os recursos do Fundeb, da educação básica. Veja esse trecho da matéria do jornal O Estado de São Paulo. O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, criticou as duas formas de financiamento propostas pelo governo por renda cidadã, agora chama renda cidadã, foi mudando de nome, né? Para ele, usar dinheiro reservado para o pagamento de precatórios, abre aspas, parece truque para esconder fuga do teto de gastos, fecha aspas, ao reduzir a despesa primária, abre aspas, de forma artificial, fecha aspas, porque a dívida não desaparece, apenas reolada para o ano seguinte. Claro, tem toda a razão. Abre aspas, em vez do teto estimular a economia de dinheiro, estimulou a criatividade. Ironicamente, ele está dizendo isso, fecha aspas, criticou no Twitter o ministro TCU Bruno Dantas. Continua a matéria. Dantas também criticou a manobra para o uso do dinheiro do Fundeb, cujas novas regras foram aprovadas agora no Congresso este ano para burlar o teto de gastos, a regra constitucional que proíbe o crescimento das despesas acima da inflação. Abre aspas, aí vem o Dantas. Inflar o Fundeb para em seguir dele tirar 5% para financiar outro programa é rigorosamente o mesmo que inserir mais uma exceção no parágrafo 6º do artigo 107 que criou o teto de gastos. Por que não fazê-las claras? Já o líder do governo, isso aqui é pedalada. Ou seja, eles não têm dinheiro para o programa e estão diminuindo o valor, acho que vai ser em torno, não fixou, em torno de 270. Não fixou ainda. Ou seja, o que deve ocorrer com esse programa é que não tirar o dinheiro. Lembra que nós falamos isso? Aqui, nesse espaço, que ia chegar uma hora da verdade financeira. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E não tem dinheiro por quê? Né? Da incompetência do Paulo Guedes e seu imenso talento, que disse hoje que a economia está voltando aos trilhos. Ele gosta dessa expressão. Está voltando a trilho nenhum. O trem está descarrilhado de muito. E nós estamos apontando. Veja, vamos só recordar que entre janeiro a agosto desse ano, 15 bilhões e 200 milhões de dólares deixaram o Brasil. De janeiro a agosto, os primeiros 8 meses, deixaram o Brasil 15 bilhões e 200 milhões de dólares. Trata-se do maior volume para esse período de 8 meses desde 1982, quando o Banco Central começou a organizar essa estatística. E lembrar que em 1982 foi o ano da crise da dívida externa, suspensão do pagamento do Parto do México, chega ao Brasil, a situação é terrível, né? Ou seja, 15 bilhões, até agosto, né? 15 bilhões e 200 milhões de dólares já deixaram o Brasil. Os investidores estrangeiros retiraram da Bolsa Brasileira, agora em reais, 83 bilhões e 300 milhões de reais entre 1º de janeiro até o dia 17 de setembro, agora, desse mês. A cifra corresponde a quase o dobro dos 44 bilhões e 500 milhões que saíram durante todo o ano passado. É a maior fuga de investimento desde que nós temos esse levantamento, que é desde 2008. Ou seja, só isso basta para você ver que não há confiança por parte dos investidores estrangeiros, né? Há uma desconfiança aqui no Brasil dos rumos fiscais do governo. Hoje a Bolsa voltou a cair muito, já estava caindo sistematicamente, né? Voltou a subir o dólar de forma bastante preocupante. Portanto, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, né? O rumbo, o déficit é fabuloso, né? Quase 100% vai dar em relação ao PIB. A situação é muito difícil, e nós tínhamos apontado isso. E o governo não sabe o que fazer, porque não tem quem pense o governo. No campo econômico tem o Pacheco e seu imenso talento, que é o ministro da Economia, que é isso. Quantas vezes nós apontamos que nós chegaríamos a uma situação como agora? Estamos caminhando, porque acabou, não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. E o que vai fazer? Precisamos ter um programa de renda básica. É verdade. De onde vai vir dinheiro e qual o valor? R$600? Não dá mais. 300? Como agora? Tá difícil. Alguns falam 250, outros falam 270, e mesmo assim vai retirar recursos da educação básica, porque não pode, isso é pedalada. E tirar dinheiro
dos precatórios. Se eu, você, nós temos que receber algo que a justiça determinou que nós temos que receber em última instância, nós não vamos receber. Ou seja, ele está dando calote. Calote. Essa é a proposta do Pacheco e seu imenso talento da calote. Aí tem dinheiro, é claro. É como se nós recebêssemos R$1.000, devemos lá 800, não pagamos. Ia ficar só com 200. Não pagamos 800, então temos 1.000 para gastar. Pera, mas aqueles 800 nós temos que pagar uma decisão da justiça. É isso, ele está dando calote. O liberal na economia e conservador de costumes, em nome de Jesus, sempre, né? A questão, portanto, é um negócio tão grave, e eles, como não sabem o que fazer, agora eles inventam e acham que vai ser aprovado, que é impossível também. Primeiro, essa história dos precatórios do Fundeb não passa na Câmara, tenho certeza. E agora tem uma outra que não passa também, qual? Citando como fonte o Globo, líder do governo confirma a criação de novo imposto sobre transações de 0,2%. É a CPMF disfarçada. Mas ainda não há consenso sobre a reforma tributária. O senador Eduardo Gomes, do Tocantins, assegura que não haverá aumento de carga de tributos, e sim substituição. Isso é balela. Haverá sim aumento de tributos, 0,2%. E lembra que recriar a CPMF, que dificilmente passa, eu creio que não passa, seria igualar eu, você, nós, o sujeito que ganha um salário mínimo, o sujeito que tem 2 bilhões, porque todos vão pagar 0,2% das transações. Bem, a família Bolsonaro não vai pagar, né? Porque ela não faz transferências eletrônicas, é tudo dinheiro vivo, elemento Jair. E a mulher 01, a mulher 02, a mulher 03, porque ele é conservador nos costumes, em nome de Jesus, e nem os filhos vão pagar o 01, o 02 e o 03, porque as denúncias que nós já sabemos há meses ou há ano, né, que se referem a Orcrim, é claro, né, que eles fazem pagamentos em dinheiro, então eles não vão pagar CPMF. Agora, eu, você, nós pagaremos, mas não passa. E vai aumentar os tributos, sim. E eles querem, na hora da negociação, lembra a semana passada, e nós comentamos aqui, disse, vamos negociar com a bancada religiosa o seguinte, vocês aprovam a CPMF e nós damos anistia às dívidas. Alguns falam em 1,5 bilhão de reais, que os em nome de Jesus, aquela turma, o senhorzinho Malta, da fé com o relógio de ouro, toda aquela turma, quer dar gatunar o erário. 1 bilhão e 500 milhões de reais, isso é gatunagem. Né? Se eu pago imposto, você paga imposto, eles não querem pagar imposto. Já não pagam quase nada, não querem pagar esses. Então eles querem fazer essa troca, em nome de Jesus, claro, né? Por isso que eu chamo eles de vendilhões do templo, sepulcro caiado, etc. Posso aqui ter uma série de denominações sobre essa turma que de relação religiosa, sagrada, não tem nada. O que eles querem é dinheiro, especialmente dos mais pobres, que aí é mais fácil para enganar. Então, isso aqui é um absurdo. Então, que situação nós estamos vivendo? É uma situação terrível. Fuga de capitais, CPMF que eles querem recriar não vai passar, pode registrar, isso não passa, né? A questão da renda cidadã, agora é renda cidadã, né? Com o dinheiro do precatório, descumprir decisão judicial e o dinheiro do Fundeb, isso é pedalada mais grave do que a de Dilma Rousseff, né? Que está claro, evidente, inclusive em valores. E não dá para acreditar, como diz o Pacheco e seu imenso talento, conhecido também como o Paulo Guedes, que a economia está voltando aos trilhos. Pelo contrário, a tendência agora, e caminhando para o último trimestre do ano, é aumentar a taxa de desemprego. Basta acompanhar os levantamentos, é possível você dizer que vai aumentar. Infelizmente, ninguém diz isso com satisfação, vale sempre destacar, vai aumentar a taxa de desemprego, os pequenos negócios devem quebrar, micro, pequenos e médios empresários, principalmente micro e pequeno, alguns que ainda resistiram depois de toda essa tragédia, né? E, portanto, teremos um aumento do desemprego muito grande, a demanda sobre produtos de primeira necessidade vão cair muito, porque os R$600 houve até um aquecimento da economia de alguns setores, isso vai desaparecer, porque são 300 até dezembro, depois deve ser 270, 250, vai ficar em torno disso. Em suma, o final do ano, sem entrar no ano que vem, já está mostrando que economicamente aquele quadro que nós desenhamos aqui está ocorrendo, como tínhamos previsto. Vamos agora pensar a questão no campo político. Vamos lá. E no campo político? Lembra que nós comentamos nos nossos encontros que aquela pesquisa de popularidade do elemento Jair era uma fotografia de momento, que aquela não era uma tendência.
que aquilo representava o auxílio emergencial de R$ 600, quem recebia uma bolsa de R$ 180 passou a receber 600 naquele período, né? E evidentemente que estava satisfeito, mas aquilo tinha duração no tempo, né? E tinha questão econômica, que ia se apresentar, queira ou não, como está se apresentando. Então, eu insistia que aqueles que faziam aquela avaliação dizendo que aquilo se repetiria, seria uma tendência, e é um processo até de crescimento. Alguns falavam que ele já estava no segundo turno na eleição de 2022, olha a loucura desses analistas. Outros já diziam que ele podia ganhar até no primeiro turno. Negócio absurdo, absurdo. Eu dizia que não, e brincava citando uma passagem do clássico, do grande, do genial Machado de Assis, um trecho lá do Memórias Póstumas e Brás Cubas. Lembra quando eu falei, quando o Brás Cubas jovem, né, estava lá, tinha ficado apaixonado pela Marcela. O pai foi obrigado depois, em certo momento, colocá-lo no navio e mandá-lo para a Europa. Ele diz assim: Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. Eu repito isso várias vezes, né? Aqui, até no Jornal da Cultura, em vários locais, dizendo, olha, não é isso. E o que está acontecendo? Vai ser isso, óbvio. Politicamente, o que vai acontecer no último trimestre? Né? Acabou, porque caiu para 300. Né? No ano que vem vai ser menor ainda. Então, aquele momento de procura da economia estava funcionando, etc., tal, por causa dos R$ 600, acabou. Né? A questão da procura de arroz, feijão, óleo de soja, carnes branca, vermelha, a questão do cimento, a questão do tijolo, isso terminou. Né? Ou vai diminuir sensivelmente. Né? Isso acabou. Por outro lado, vai ter todas essas pressões já destacadas em relação à questão do emprego, o setor de serviços ainda mais duramente atingido ainda nesse último trimestre do ano, e tem as questões internacionais, que vão começar a ter reflexo interno aqui, a bolsa sempre caindo, dólar subindo, um estado pária, tem a eleição 3 de novembro nos Estados Unidos, que vai ser uma confusão danada, e o Trump já está dizendo que ele vai recorrer à Suprema Corte, você imagina? Porque ele vai perder, ele quer melar o jogo. Na eventualidade dele perder, que hoje, tendencialmente, a possibilidade dele perder é maior do que ele ganhar. Isso não significa que vai ocorrer, porque tem de lembrar que os votos são decididos pelo colégio eleitoral, pelos delegados, né? Pelos delegados. Então é uma questão complicada, depende de cada estado, nem sempre os votos populares, basta ver as eleições, ou quando o caso do Al Gore e da Hillary Clinton, eles venceram em votos populares, mas perderam no colégio eleitoral. Mas vamos partir dessa hipótese, que não é remota, pelo contrário, da derrota de Trump e a vitória de Biden, isso vai ter um reflexo muito forte nas relações Brasil e Estados Unidos. Pela posição irresponsável e criminosa do elemento Jair, como submisso, como ai em relação ao OMO. O que ele fez, nenhum presidente na história do Brasil fez isso nas relações com os Estados Unidos, nenhum. Né? Então, e tem a eleição municipal. As eleições municipais, nós temos milhares de municípios, como é sabido, que nos principais colégios eleitorais, naqueles colégios decisivos, os candidatos do elemento Jair vão ser derrotados. Então você perceba, tendo a derrota nas eleições municipais, derrota nos Estados Unidos, nós temos uma situação econômica que a tendência é que ela se agrave. A popularidade do Mandrião, a tendência é cair, como eu tinha dito, vai cair. Ele não tem qualquer compromisso com o Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, vide o que ele aprontou entre março, abril, maio e início de junho, quando ele chegou muito próximo de iniciar um golpe de Estado. Basta recordar a reunião no Palácio do Planalto na manhã de sexta-feira, dia 22 de maio, né, que a revista Piauí descreveu e que não foi desmentida por ninguém. Lembre-se que eu perguntei para uma pessoa em Brasília, muito influente, se aquilo tinha ocorrido. Logo quando saiu a reportagem do Piauí, a pessoa me garantiu. E a reportagem do Piauí tinha 4 fontes, não era uma fonte, 2, 3, 4, né? Então ele vai voltar a conspirar contra o Estado Democrático de Direito. E aí vai apressar o processo de desconstrução do Estado Democrático de Direito, essa destruição que ele prometeu fazer lá em 17 de março do ano passado nos Estados Unidos, a serviço de interesses alienígenas. Portanto, é caso de Lei de Segurança Nacional. Seria interessante pela primeira vez usar a Lei de Segurança Nacional contra o Presidente da República, mas sempre existe a primeira vez, não é verdade? E também, todas essas medidas econômicas não passam, a CPMF não passa no Congresso. Essa renda cidadã, não pagando os precatórios e retirando o dinheiro do Fundeb, não passa, da educação básica não passa. Então, a questão orçamentária vai cada vez asfixiar
asfixiar mais o governo. E aí vai aumentar também as tensões com as unidades federativas, entre o governo federal e as 27 unidades da federação. Então o cenário que eu desenhei lá atrás, vou acertar em cheio, que é o final do ano com enorme tensão política, e aí vai subir, e o leite vai derramar, que é a questão social. Porque se esse cenário se confirma, crise econômica, crise política, crise institucional, entorna o leite, cai no fogão, é terrível depois para limpar, né? Aí é crise social. Está na cara que nós vamos chegar a isso. É esse o cenário. E ele não tem condições de fazer liderança nenhuma. Não lidera nada. Veja os crimes que ele cometeu no caso, nem precisa dizer, no caso da Covid-19. Puxa vida, nós chegaremos agora no início do mês de outubro, né, nos primeiros dias de outubro, na primeira semana, vamos estar muito próximo de 150 mil mortos, que é responsabilidade do Mandrião, que tem as mãos sujas de sangue. Então perceba que e ele vai apressar a desconstrução, a destruição, porque ele sabe que o tempo dele é curto. E aí temos alguns caminhos. O impeachment, né? Crime de responsabilidade. Não faltam crimes. Juridicamente, o impeachment é um processo político, não custa relembrar. Juridicamente, crimes abundam, né? A questão é a articulação política para viabilizar o impeachment. Outro são os processos no Tribunal Superior Eleitoral. Não podemos esquecer. Processos são vários contra a eleição de 2018. E aí o que reza a Constituição? No caso da anulação da eleição, no segundo biênio presidencial, porque aí seria o segundo biênio, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a eleição é indireta pelo Congresso Nacional. Quem são os candidatos, os votantes? 513 deputados federais e 81 senadores. Pressupõe-se, por analogia, que o candidato só pode ser deputado federal no exercício ou senador em exercício. É o que é possível, porque nós não temos lei complementar sobre o assunto. Pode ser que isso até termine no Supremo, que defina o óbvio, que é isso, né? Presumo eu. E aí se resolve dessa forma, ou seja, ascende ao sucessor legal, que é o presidente da Câmara, né? Provisoriamente aguarda a decisão, portanto, do Congresso Nacional de quem vai ser eleito para concluir o mandato. Esses são os caminhos apresentados, porque o cenário, nós não podemos esperar a ruína do Brasil, a ruína social, econômica, social, política, uma tensão, uma guerra civil, que no fundo o obtuso, o Mandrião, ele quer a guerra civil. É o sonho desse. Quando ele insiste a questão de armas, aquela reunião de 22 de abril mostrou isso, né? A questão de armas, o sonho deles são dos ultra-reacionários americanos, aquela loucura, todo mundo armado dando tiro em todo mundo. É esse o sonho que o Mandrião propaga, divulga, apoia de forma criminosa, porque viola a Carta de 1988. E eles estão tentando calar a nossa voz outra vez. Né? Veja que a Michele Bolsonaro foi ao DEIC em São Paulo reclamar das musiquinhas e do que é falado sobre ela, porque ela recebeu o apelido, e milhões, e tuitário, de Micheque. Resolve o problema, senhora. Fala de onde veio os 89 mil reais que estão na sua conta, que o Queiroz depositou em março. E tem comprovação, pronto. Fala com o seu marido, o elemento Jair. A senhora é a mulher 03. Ele resolveu esses problemas bem com a mulher 02 e com a mulher 01. Porque ele é conservador, em nome de Jesus. Né? Converse com ele. Então eles querem calar. Ou agora a Polícia Federal querendo calar a voz dos críticos que dá esse governo. A mim, por exemplo, não calarão. Não passarão. E como de hábito, estarei sempre no encontro com compromisso com vocês em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, da Constituição. E vamos em frente, que atrás vem gente. Se você gostou dessa live, de tantas outras do meu canal, e está inscrito no meu canal entre os 520 mil, indica um amigo ou amiga, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram, né? Lembre-se dos cursos, né? www.cursosdovila.com.br. Tem 3 cursos, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar e o que é Fascismo. Lá no www.cursosdovila.com.br tem todas as informações. Portanto, voltamos nos encontrar amanhã. Pode ser até um pouquinho cedo, uns 5, 10 minutos mais cedo, não sei, vai depender, mas temos o nosso encontro, tá bom? Até amanhã.